E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer para vocês aqui um assunto muito interessante. Vou falar hoje sobre compressores para aerografia. Então, se você está na dúvida aí de qual compressor, qual modelo adquirir, mas não sabe qual é a diferença, se é um compressor de entrada, um compressor simples, se é um compressor com motor de correia, se é um motocompressor, o que é isso aí, qual que é a potência do compressor, calma. Fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês hoje, vou apresentar para vocês alguns modelos de compressores que eu tenho aqui no meu estúdio e através da minha experiência eu vou ajudar você a tomar uma decisão acertada aí. Eu confesso que eu tive muita dificuldade para montar o meu material de trabalho, tanto como aerógrafos, compressores, porque é uma coisa que é muito confusa. A gente sabe que a informação nessa área é escassa, particularmente na minha cidade aqui eu não tive referências, mas eu testei bastante coisa ao longo do tempo e vou trazer aqui para vocês mastigadinho aqui para você fazer a melhor escolha aí do seu compressor para aerografia. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já mete o dedo no like, ativa as notificações para ficar por dentro de novos vídeos e o YouTube entender que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se fizer sentido para você. E se ficar dúvida, não esquece de deixar aqui no comentário. Valeu? Então bora pro vídeo. Então, turma, o assunto de hoje é sobre compressores e eu vou começar falando para vocês hoje sobre esse pequeno compressor aqui. Eu acho que eu posso dizer que esse aqui é um modelo de entrada, um compressor aí para quem está iniciando aí no mundo da aerografia. E esse compressor aqui, ele é um compressor básico, não tem muitas funções. Aqui eu vou ter aqui um reguladorzinho de pressão básico dele, vou ter esse botão aqui de liga e desliga. E para quem que eu indico esse compressor? Para quem que é indicado esse compressor? Esse compressor aqui eu vou indicar ele para quem está começando a conhecer a aerografia, para pessoa aí que ainda não tem certeza se vai seguir aí na aerografia, está querendo fazer um experimento, ou então para quem trabalha com serviços muito pequenos. Exemplo, maquiagem, tem gente que usa ele para fazer maquiagem. Para pintar unhas também, tem gente que utiliza ele, porque nem sempre você vai trabalhar apenas com aerógrafo, às vezes você vai ter que preparar uma peça, você vai precisar de uma pistola de pintura. E esse modelo aqui, ele não oferece tanta pressão, e pressão às vezes é uma coisa que é muito necessário para algumas ferramentas que a gente vai trabalhar dentro da área da aerografia. Porque uma coisa é você fazer a aerografia, outra coisa é você preparar uma peça. Se você for trabalhar com uma peça automotiva ou com mural, você já vai precisar de mais pressão. Então, nesse caso, já não vai atender. Agora, se você vai usar só por hobby, às vezes você vai fazer desenho apenas em folhas, pode ser que você consiga obter um bom resultado com essa ferramenta. Então, aqui quando você não está utilizando o aerógrafo, ele fica desligado, assim como ele está desligado aqui agora. Conforme você aperta o gatilho para sair a pressão, ele arma e começa a produzir o ar dessa forma. É um compressor que tem um certo barulho, mas não chega a incomodar, não barulha tanto comparado com outros compressores, então dá para você trabalhar tranquilo dentro do ambiente fechado com esse modelo. Bem, pessoal, o próximo modelo que eu vou falar para vocês agora é esse modelo aqui, chamado aí de motocompressor. Esse modelo aqui é um dos modelos mais utilizados, que é usado aí pelo pessoal que trabalha aí em murais, na rua aí, e até mesmo em peças automotivas. Esse compressor aqui, como vocês podem observar, ele já tem um reservatório de ar, que é algo aí que ajuda bastante, e ele já é um compressor bem mais potente. Já com um compressor igual esse aqui, você já pode preparar uma peça automotiva. Você já pode aplicar um verniz, você já pode utilizar pistolas de pintura. Vai ter também algumas limitações, porque ele é um compressor que é de baixa a média pressão. Uma coisa que você tem que ficar atento com esse tipo de compressor, quando você for adquirir um desses, é olhar quantos PCM que esse compressor tem, que é a potência do motor. E também você deve observar qual que é a pistola de pintura que você vai utilizar com um compressor desses. Ah, mas você está falando de pistola de pintura, sendo que a gente está querendo saber sobre aerógrafo. Então,
Como eu disse anteriormente, muitas das vezes você não vai utilizar somente o aerógrafo. Às vezes você vai precisar preparar uma peça, aplicar um primer, um fundo, aplicar um verniz. Então tudo isso faz parte às vezes da aerografia, porque a pistola de pintura nada mais é do que um aerógrafo maior. Então tem a mesma função do aerógrafo, porém com um bico maior. E trabalhos em murais também, às vezes você vai utilizar mais pistolas de pintura também. E às vezes, nesse caso, você vai utilizar muito pouco aerógrafo. Então, esse tipo de compressor aqui é um dos mais úteis. E ele tem mais uma qualidade, que é a questão de ser portátil. Muitas das vezes, quem trabalha, como eu disse também, com murais, precisa de um compressor que tenha essa potência para poder utilizar a pistola de pintura, mas que seja fácil de carregar, de locomover, que seja portátil. Então, esse compressor tem essa característica. É um dos meus modelos mais preferidos. Sempre eu tenho um desses aqui. Qual que é a limitação, o ponto negativo desse compressor que eu acho? Eles são muito bons, muito potentes, especificamente esse modelo aqui é um modelo muito potente, não me deixa na mão, não deixa a desejar, pode ficar várias horas ligado que ele não dá problema. É importante também você analisar se o material por dentro dele é de ferro fundido, se for de alumínio não aguenta, então essa parte aqui do motor dele é acoplado, ele tem que ser de ferro fundido. Senão, se for de alumínio, quando ele aquece, ele começa a dilatar e dá problema no pistão. Mas é bom ficar atento na hora de adquirir um desses aí. Qual que é o ponto negativo desse compressor? O barulho é muito barulhento. Então, se você for trabalhar num ambiente fechado, ou você vai ter que usar abafador de ouvido, ou você vai ficar muito incomodado, porque barulha muito, mas muito mesmo. Barulha muito. Agora, quando é em serviço aberto, tipo murais, em rua, você já consegue deixar ele um pouquinho mais distante, utiliza uma mangueira um pouco maior e dá para fazer o serviço. Agora, em ambientes fechados, é complicado trabalhar com esse tipo de compressor. Pessoal, o próximo modelo é esse modelo aqui, particularmente é um dos meus modelos favoritos, se não o favorito. Para ser mais específico, esse compressor aqui é o compressor silencioso. Então, esse compressor aqui, pessoal, é o sonho de consumo de muita gente, porque, como eu disse anteriormente, os motos compressores eles são muito barulhentos. Então, quando você vai trabalhar em um ambiente fechado, às vezes no seu ateliê ou às vezes na casa de um cliente, eles deixam muito a desejar por causa do barulho. Dependendo da localidade que você for trabalhar, prestar um serviço, você nem pode utilizar um compressor daquele. Então esse aqui, ele já resolve esse problema. Esse aqui é um compressor que ele é isento de óleo. Você já pode perceber que a estrutura dele é diferente, ele já não é um motocompressor. E barulha muito pouco, oferecendo uma boa pressão. Vai ter eles aí com mais pressão. Esse meu aqui ele não é tão potente quanto o meu motocompressor, mas é bem próximo. Ele enche o reservatório bem rápido. Então você vai conseguir trabalhar com esse compressor aqui utilizando o aerógrafo, logicamente, e algumas pistolas de pintura de baixa pressão. O importante, como eu já citei aqui, é quando você for adquirir uma pistola de pintura para trabalhar com aerografia, você comprar ela para baixa pressão. Fique atento na hora de comprar sua pistola de pintura para saber se ela é compatível com o tipo de compressor que você está utilizando. Isso é muito importante. Então, esse aqui seria meu modelo favorito. Ele tem algumas pequenas limitações para trabalhar só com pistola de pintura um pouco maior, que exige um pouquinho mais de ar. Pistolas de média pressão, ele já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas trabalha. Você tendo paciência, você consegue trabalhar. Então, esse modelo aqui é um modelo excelente, que não deixa a desejar. Eu gosto de manter, no mínimo, um motocompressor e um modelo desse aqui. O motocompressor eu uso em trabalhos abertos e esse aqui eu só utilizo em ambientes fechados. Aqui no meu ateliê eu só trabalho com esse modelo por causa do conforto. Pessoal, para fechar, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre um outro modelo de compressor. Eu não vou estar expondo ele aqui para vocês não, porque ele já é um modelo maior, que é o compressor de correia.
normalmente a gente já utiliza esse compressor com reservatório um pouco maior, em cerca de 100 litros mais ou menos, então já é um compressor muito grande. Então esse compressor aqui, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ele, mas eu creio que muitos aqui não vai optar por esse modelo, porque vai depender muito do tipo de trabalho que você faz. Então para quem que eu recomendo? Para você que tem um ateliê montado e trabalha com peças automotivas, e especificamente peças automotivas, um modelo desse é muito bom, porque ele não vai deixar você na mão, não vai deixar a desejar com questão de pressão. Você pode trabalhar aí, dependendo do modelo que você adquirir, você pode trabalhar com pistolas até de alta pressão, vai depender de quantos pés ele tem aí, quantos PCM que ele oferece, que é a produção de ar dele. Então, dependendo do modelo, você pode trabalhar aí com peças, com pistola de pintura até de alta pressão. Tanto é que esse modelo de compressor é o mais usado em trabalhos de funilaria. Quando você vai pintar o seu carro aí, é esse tipo de compressor que é usado para fazer esse tipo de serviço. Então, como eu disse, volto a dizer novamente, não é só você fazer a arte, você tem que às vezes preparar, finalizar com o verniz. Então, em muitos casos, você pode precisar de um compressor como esse. É um compressor aí que não vai te deixar na mão. Porém, tem algumas limitações, que você já não vai conseguir transportar tão facilmente um compressor desse tamanho. A questão de barulho dele, ele é menos barulhento um pouco do que o motocompressor, mas bem mais barulhento do que o compressor silencioso. Então, vai ter aí você vai ter que colocar na balança o que você vai precisar, se você trabalha mais só no seu ateliê ou se você presta serviço fora. De repente também você opta pelos dois, você deixa um desse no seu ateliê e um motocompressor para trabalhar fora, ou um compressor silencioso para trabalhar fora, eu não sei. Mas eu só queria falar um pouquinho sobre ele, porque também é uma outra opção de compressor que tem aí no mercado. Então por hoje é só, eu espero que esse vídeo possa contribuir aí com o seu trabalho, que possa te ajudar a tomar uma decisão mais acertada. Eu confesso que eu já tive muita dificuldade nesse assunto, tanto como comprar um aerógrafo bom, como comprar um compressor bom, porque na minha cidade, na minha localidade, não tinha referência nessa área. Então, para mim descobrir se uma ferramenta era boa ou não, eu tinha de gastar para ter essa ferramenta. E muitas das vezes a gente adquire uma ferramenta e ela não atende aí às nossas expectativas. Então aproveite esses anos de experiência que eu tive para você pegar a informação aí e fazer uma escolha mais acertada. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, já mete o dedo no like aí. E por hoje é só. Até a próxima!